Oi, gente, como estão? Então, hoje a gente vai falar sobre os dois últimos assuntos de geografia, tá? Onde a gente vai falar primeiro sobre a geopolítica contemporânea e a globalização, tá? E daí, em seguida, vamos falar sobre o meio urbano e o meio rural, tá? Então, lá no número 13, primeiro mundo são, hoje, os países, o quê? Desenvolvidos, socialistas, subdesenvolvidos ou europeus. Então, a gente sabe, né, que são os desenvolvidos. O segundo mundo é representado por quais países? Desenvolvidos não é. Então, socialistas, subdesenvolvidos ou europeus. Então, o segundo mundo formado pelos eram socialistas, no caso, né? E o terceiro mundo são hoje os países subdesenvolvidos. Então, no século XIX, a urbanização foi mais intensa nos países hoje chamados de desenvolvidos, porque foram os primeiros a realizarem o quê? Lembrando, tá, para vocês aí, que, né, os países, né, que compõem esse grupo aí de primeiro mundo, Canadá, Estados Unidos, Europa Ocidental, Japão e Austrália, tá? Então, Revolução Industrial, né? 17. Seu processo de industrialização ocorreu apenas no século XX, fator que provocou um atraso em seu desenvolvimento. Estamos falando dos países subdesenvolvidos, tá? Sobre o Brasil, é correto afirmar, né? É classificado como um país desenvolvido, é um país emergente, é classificado como um país de primeiro mundo, há elevados investimentos em educação e saúde. Então, vamos lá. Um país desenvolvido é um país de primeiro mundo, né? Então, aqui já ia dar erro, né? Há elevados investimentos em educação e saúde. É até meio irônico a gente falar isso. Então, é um país emergente, tá? Bom, 19. São características de países subdesenvolvidos, tá? Então, o país, né, os países de terceiro mundo, no caso, os subdesenvolvidos, onde eles possuem uma economia, né, subdesenvolvida. Então, o criador dessa expressão foi o economista francês, tá? E a partir da observação acerca dos países do mundo, ele constatou que existia uma enorme disparidade política, econômica e social entre as nações, então deixando muitas delas marginalizadas no cenário mundial. As denominações apresentadas, né, bem como suas características, estão de acordo com a teoria dos mundos. Esse método de análise, então, foi usado entre os anos de 1945 e 1990. Tá? Então, deixa eu pegar aqui para vocês. Então, nos países subdesenvolvidos, né, a industrialização foi bem mais tardia, ou ainda nem aconteceu. E também há uma dependência econômica em relação aos países desenvolvidos, que criou uma espécie também, uma espécie de colonialismo, né, ou seja, dependência, devido à falta de desenvolvimento industrial, sem contar o déficit social, o analfabetismo, o PIB baixo, o desemprego, o trabalho infantil e desigualdade social. Tá, então, onde estamos? Aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês. Então, é alta taxa, né? De analfabetismo,
20. Um dos principais fatores para explicar a lacuna que existe entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos está no DIT. Tá? O que significa esta sigla? É uma divisão internacional do trabalho, tá? 21. É a região mais urbanizada entre os conjuntos dos países menos desenvolvidos e, desde o início da década de 70, a população urbana é superior à população rural. Estamos falando de quem? Estamos falando, então, da América Latina, tá? Da América Latina. 22. A aceleração dos fluxos de informação tem repercussão em toda a vida social e na organização do espaço geográfico. Os mercados de capitais integram-se. As transnacionais engajam-se em estratégias destinadas a transformá-las em corporações verdadeiramente mundiais. Este fenômeno está relacionado com a globalização, né? 23. Esses países são considerados emergentes. Juntos, são responsáveis por 75%. Fator esse que os torna os países mais ricos da América Latina. Quais são esses países que são considerados países emergentes, tá? Então, os países emergentes entra, né? Ali da América Latina, então. Brasil, tá? Argentina e México. Na economia capitalista, alguns aspectos são a busca desenfreada pelo lucro, a intensa divisão do trabalho e a existência do quê? Né? Então, nesse caso, são grandes desigualdades sociais, né? 25. A globalização, na prática, exige menores custos de produção e maior tecnologia. Assim, pode-se afirmar que a mão de obra menos qualificada vai ser o quê? Obviamente, descartada, né? 26. A globalização não beneficia a todos de maneira uniforme. Uns ganham muito, outros ganham menos, outros perdem. Na prática, exige menores custos de produção e maior o quê? Né? E maior tecnologia, né? Opa, isso aqui eu não fiz. 27. O problema do desemprego não é só social, mas, sobretudo, econômico, né? 28. O resultado mais dramático da crise econômica capitalista é o crescimento extraordinário, então, obviamente, né, no desemprego. 29. Vivemos em um período histórico marcado por quais fatores? A. Pela intensificação das relações econômicas, né, mundialização da economia. B. Pela tentativa de imposição dos valores da sociedade ocidental, globalização. Ou C. Pelas resistências a esses dois movimentos, fundamentalismo, regionalismo, violências e derivas sociais. Então, todas as alternativas. Opa. E 30, para encerrar esse assunto, pode-se afirmar que o contexto internacional onde atualmente se tomam decisões
é marcado A, por interesses econômicos e posições políticas, B, por interesses religiosos e convenções específicas, C, por harmoniosas relações de comércio e política, ou D, por interesses políticos e posições antissociais. Sim, por interesses econômicos e posições políticas, né? Fazer o que, infelizmente? Vemos assim. Então, vamos para o próximo assunto. Último, né? Onde vamos falar sobre o meio urbano e o meio rural, tá? Então, ali na 31, né? Diz o seguinte, observe, né? O gráfico apresenta a porcentagem da população, isso, né? 31. O gráfico apresenta a porcentagem da população rural do Brasil nas últimas décadas. Os dados... não vai dar de ver? Aqui. Os dados do gráfico comprovam que, nas últimas décadas, houve uma diminuição da população das cidades. A população rural aumentou consideravelmente. C, houve uma forte migração do campo para a cidade. Ou D, o Brasil se tornou um país com concentração rural. Então, ali diz, né, que em 1950, 60%, né? Então, tá diminuindo, na verdade, né? Então, podemos dizer que essa diminuição ocorreu por quê? Porque teve uma migração, né? Isso a gente sabe, né? Tem os nossos pais, nossos avós que contam. 32. Qual é o nome dado à transferência de um grande número de pessoas do meio rural para o meio urbano? Então, assim, isso a gente trabalhou lá em História do primeiro ano, que vai falar sobre o êxodo rural, que é justamente isso, né? A migração do povo do meio rural para o meio urbano, tá? 33. A divisão da população se dá entre os setores primário, secundário e terciário. Qual das características abaixo corresponde ao setor primário? A, agricultura e pecuária. B, indústria. C, comércio e serviços. Ou D, nenhuma das alternativas. Sim, agricultura e pecuária, tá? Só pá. A divisão da produção se dá entre os setores primário, secundário e terciário. Qual das características abaixo corresponde ao setor secundário? Secundário, então, é a parte da indústria, né? E o terciário, comércio e serviços, tá? 36. As atividades econômicas de maior crescimento nos dias atuais são aquelas ligadas principalmente ao setor terciário. Quais as atividades referentes a esse setor? Comércio e serviços, né? De novo. 37. Aqui. Não é característica das grandes regiões industriais. A, o povoamento mais importante da data do século XIX. B, sua ocupação foi provocada pelos efeitos da Revolução Industrial. C, concentração maciça da população nas cidades. Ou D, demonstra o trabalho das grandes populações agrícolas no seu desenvolvimento. Então, demonstra, né, o trabalho das grandes populações agrícolas. 38.
Como é conhecido o fenômeno urbano pelo qual duas ou mais cidades se desenvolvem juntas? Perdi. De tal forma que acabam se unindo. Então é conurbação. 39. As discussões, acordos e negociações entre países do norte e do sul têm girado em torno de 3 grandes temas. Então, obviamente, clima, floresta e biodiversidade, né? O que condiciona o ritmo das necessidades humanas? É a dinâmica da reprodução do capital, o trabalho assalariado, a concorrência do espaço agrário em transformação ou nenhuma das alternativas? Então, é a dinâmica da reprodução do capital. E 41. Os impactos globais da poluição do ar e das águas e a degradação dos solos têm uma raiz local. Quem é a raiz local? As grandes cidades, né? Onde produzem mais. Opa. E 42. A vida urbana pode ser caracterizada por disputa por áreas de terras agricultáveis, dependência de transporte aéreo e consumismo exagerado. B. Disputa por emprego, dependência do transporte automotivo, consumo e dinâmica de reprodução de capital. Ou C. Estilo de vida saudável, dependência de transportes coletivos e retenção de capital alheio. Ou D. Disputa por sossego, dependência de saúde e segurança e valorização do espaço geográfico. Então, a resposta para esta pergunta é disputa por emprego, dependência do transporte automotivo, consumo e dinâmica de reprodução de capital, né? E com isso, então, encerramos nosso assunto de geografia.